dia. Começa agora mais o Bom Dia Baixada, trazendo as principais notícias da região para você sair de casa bem informado. E hoje, para discutir os últimos acontecimentos da política nacional e da região, temos aqui o empresário e advogado Rogério Conde e o advogado, marqueteiro político e ex-presidente do PSDB em São Vicente, Diego Martins. E agora vamos acompanhar algumas notícias. A Baixada Santista perdeu quase 10 mil postos de empregos com a carteira assinada no primeiro trimestre de 2016. Foram mais de 37 mil desligamentos contra 27 mil admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No país, o Brasil perdeu 323 mil empregos formais de janeiro a março deste ano. Só no mês passado, foram quase 119 mil registros em carteira de trabalho a menos. Os números representam o pior resultado desde 92. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em terreno positivo e fechou o dia de ontem em alta. O dólar, que encerrou os últimos 2 dias em queda, também subiu e terminou o dia cotado a R$ 3,47. Além do afastamento de Dilma, o mercado esteve atento à divulgação da equipe de Michel Temer, que assumiu como presidente interino. A assessoria de Temer confirmou Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, notícia que os investidores já esperavam e consideram positiva. E eu gostaria de começar o programa conversando com o Rogério Conde. Bom dia, obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Diego Martins. Todos os nossos telespectadores, é um prazer estar aqui de novo. Você sempre está atento aí às questões econômicas, Rogério. Como você viu aí a nomeação do Henrique Meirelles para a Fazenda? Eu entendo que foi positivo. Eu acho que o mercado já acenava com essa indicação. Nós estamos num momento econômico no país em que a gente precisa, os empresários estão ávidos por iniciativas novas para que a gente mude a agenda e sinta uma segurança para investir. E o Henrique Meirelles, ele consegue dar esse tom para o mercado, um tom de segurança, uma visão de um mercado aberto e voltado para as concessões, principalmente, porque eu acho que agora, nesse primeiro momento, o presidente Michel Temer, que sumiu ontem. Eu acho que esse é o grande momento de você abrir para as concessões de novo e fazer com que o mercado internacional volte os olhos para o Brasil novamente, para que invista com uma segurança jurídica, que é o principal. Então, eu achei muito positivo. Eu acho que a equipe econômica toda, acho que foi muito sensato manter o presidente do banco com o mesmo que está, para que não haja uma transição preocupante, nada. Então, eu entendo que, a princípio, os primeiros passos foram dados de forma correta. O Henrique Meirelles, eu acho que faz com que o mercado se sinta mais à vontade e mais seguro. Diego, bom dia. Obrigada pela sua presença. Foram nomeados aí 21 ministros, só que algumas pastas saíram como a de Portos. Você acha que a região pode ser prejudicada com isso? Eu acho que a questão dos modais, a pasta de portos, ela tem uma tradição de estar dentro da pasta de transporte, né, do Ministério de Transporte. Eu acho que o mais importante é a vontade política do que simplesmente uma nomenclatura, né? Eu acredito que o presidente Temer, ele sempre teve uma preocupação grande com portos, ele tem uma tradição até de ter essa visão e essa ligação até histórica que o PMDB teve com portos. Então, eu acredito que a gente não pode achar que simplesmente uma nomenclatura ou a vinda do Ministério para o status de secretaria vai diminuir a atuação, a preocupação que há com o setor, que é um setor estratégico, mas ele está dentro do modal do transporte. Então, como você acha que ele vai lidar com isso? Eu acho que com certeza vai melhorar. Do que estava, vai melhorar. A pasta, ela está ligada ao PR, que já também tem uma tradição do passado de ter a ligação com o porto. Eu acredito que é muito mais a vontade política e a interlocução, que a gente está muito bem representado na Câmara,
no sentido de vir verbas para... Eu acho que o maior problema que a gente encara aí é a dragagem, um dos maiores problemas. Sim. E também a ligação com o porto, né? Eu acho que esses dois problemas são os maiores, problemas estratégicos. Eu acredito que seja muito mais uma questão de interlocução de deputados eleitos do que simplesmente a nomenclatura da pasta. Eu acho que esse é assunto superado. Uhum. Agora, Rogério, falando um pouco de desemprego, que na região vem crescendo muito, muitos postos desapareceram. Muitos economistas dizem que o Brasil só sentirá o reflexo das mudanças em 2018. Você acha isso? Vai demorar tanto assim? Primeiro, eu acho que nós vivemos um momento realmente muito crítico com relação aos postos de trabalho no país. Acho até, voltando à fala do Diego, eu entendo também que o fato da Secretaria Especial de Portos ela se voltar ao Ministério dos Transportes, eu também não vejo problema nisso. Uhum. Mas eu acho que a falta de investimentos nesse setor, a falta de investimentos em obras estruturantes, em obras de infraestrutura de verdade, faz com que os portos percam competitividade internacional e, com isso, aumenta o número de falta de postos de trabalho. Uhum. Eu acho que se nós tivéssemos um investimento... Nós somos um país de dimensão continental. Nós somos um país agrícola. Nós teríamos muito mais para se utilizar, para exportar, não se limitar a exportar apenas os commodities que nós utilizamos, minério de ferro, soja, açúcar. Nós poderíamos utilizar muito mais os nossos portos e, com isso, gerar muito mais empregos. Uhum. Eu acho que seria essencial um investimento. Eu também não importo com a nomenclatura, se é a Secretaria Especial de Portos ou se fica atrelado ao Ministério dos Transportes, mas eu acho que, de um modo geral, o Brasil precisa acordar, porque os modais são importantíssimos. Uhum. O Brasil fez uma opção errada lá atrás no modal rodoviário, onde, na verdade, teria que ter investido no modal ferroviário. E hoje nós estamos pagando por isso. E reflete no número de emprego. Hoje nós temos um país com praticamente 11 milhões de desempregados. Uhum. Isso é um absurdo para a sociedade, para qualquer sociedade. Nenhum país se sustenta sem emprego. E a gente precisa dar condição digna para essa população. E essas medidas de investimentos, de estruturantes, principalmente em infraestrutura, são essenciais para a geração de postos de trabalho. Eu acho que esse é um dos pontos principais que precisam ser alterados agora e que eu tenho certeza que nessa agenda nova, onde os partidos estão procurando de alguma forma auxiliar o país numa união para que a gente consiga sair dessa crise, eu acho que a gente vai conseguir melhorar um pouco essa condição, porque senão o país realmente vai acabar se... Imagina 11 milhões de desempregados, é muita coisa. É muita coisa. Você concorda com o Rogério? Qual a sua expectativa? Concordo. A melhora, porque eu acho que a primeira reação, por mais que o Temer não vai mudar o Brasil do dia para a noite, mas a primeira reação é psicológica, né? Uhum. Existe uma vontade de mudar. A gente sente já, ontem até participei de um jantar, a gente já sente um outro clima no ar, não é nem uma sabotagem ao governo Dilma, que ela veio muito mal, né? Ela veio numa decrescente e ela não está conseguindo governar. A gente não teve governo nesse quase um ano e meio que ela atuou, não conseguiu fazer grandes coisas e errou muito na parte econômica já no primeiro mandato. Já existe uma resposta imediata pelas medidas que o Temer vai adotar. Vão ser medidas austeras nesse primeiro momento, mas o mercado vai responder muito bem. E o principal, o Henrique Meirelles, como o Rogério falou, ele passa a credibilidade. A gente precisa retomar a nossa credibilidade no mercado externo para vir investimentos. Só uma coisa para concluir. No momento agora, eu acho que seria muito interessante se o país acenasse para o mercado internacional, tudo verdadeiramente com intenções de realizar as reformas que nós necessitamos. A reforma tributária, principalmente, começar a desenhar uma reforma da Previdência lá na frente, porque são
rombos que acontecem na economia brasileira. A reforma tributária é para já. Eu vou aqui, todas as vezes que eu estive aqui no programa, eu falei sobre a flexibilização das leis do trabalho, da CLT e tudo. Claro, sem nunca... que esse assunto é espinhoso, né? Espinhoso. Você fala, então, você chega na empresa... Mas eu acho que é importante a gente falar e é importante que isso seja debatido. Eu acho que a gente não pode abrir mão das conquistas sociais, isso jamais. Os direitos adquiridos dos trabalhadores. Mas nós precisamos flexibilizar essas leis. No momento agora, num país com 11 milhões praticamente de desempregados, a gente precisa flexibilizar para que o empregador, para aquele empresário, ele abra mais postos de trabalho de forma segura. Porque hoje, às vezes, ele até tem a intenção de investir no seu negócio, de expandir o seu negócio, mas ele tem medo do que pode acontecer com relação aos empregados se não der certo ou se eventualmente ele não conseguir acomodá-los de forma correta. Obrigada, Rogério. Vamos agora a outras notícias. A partir de 1º de julho, as prestações das moradias do Minha Casa Minha Vida vão subir até 237,5%. O valor mínimo a ser pago por mês vai subir de R$ 25,00 para R$ 80,00, o que representa reajuste de 220%. Já o valor da última faixa será de R$ 270,00, 237,5% maior do que o valor atual. Segundo o Ministério das Cidades, o reajuste é necessário em decorrência da atualização dos custos da construção e das melhorias estabelecidas nessa nova fase. O Bom Dia Baixada vai para o intervalo, a gente volta já. E retornamos agora com Bom Dia Baixada. Eu volto com esse bloco conversando com o Rogério novamente. Rogério, você é filiado ao PSD. Você acredita que a saída do Kassab, presidente nacional do partido, do Ministério das Cidades para o das Comunicações, vai prejudicar os projetos do partido aqui na região ou não? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que só engrandece a liderança maior do partido, do presidente. O Kassab já provou que é um gestor público nato, que é um ator político incontestável. Foi acho que o prefeito que mais tempo ficou à frente de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Então, essa experiência, a bagagem toda que ele vem acumulando ao longo dos anos, só demonstra a capacidade dele. Eu acho que o cargo que ele ocupa hoje não interfere em nada nos projetos do partido e nem aos seus integrantes. Muito pelo contrário, a gente só tem certeza, ainda com mais convicção, de que nós somos liderados por um homem público muito competente. Diego, onde o Brasil ganhou e perdeu com o afastamento da Dilma e posse do Temer, aí, na sua opinião? Eu acho que é difícil você identificar um setor onde o Brasil não vai ganhar, né? Porque o Brasil estava travado, né? Como eu falei no bloco anterior, há 1 ano e meio que a Dilma iniciou esse segundo mandato e não conseguiu realizar grandes coisas. O Temer, como eu estudei Direito e usei os livros do Michel Temer, de Constitucional, eu já era um fã dele. Na faculdade eu já acompanhava a atuação dele. Como presidente da Câmara, é um grande constitucionalista, um presidente que já conhece a Constituição facilita muito, e um presidente que veio do Legislativo e tem um histórico aí de 10 anos à frente do maior partido na Câmara, tem tudo para dar certo, porque ele vai ter uma interlocução muito grande, ele entende as necessidades da Câmara, do Senado, ele é respeitado, ele fala de igual para igual. A Dilma não tinha até então disputado nenhuma eleição, não foi uma candidatura criada. Então, na política tem muito isso, né? Você respeita muito mais o cara que veio da tua casa. E ele vai precisar muito disso. Eu acho que é aí que ele ganha. Ontem chamou muita atenção até o discurso inicial dele pelo número de parlamentares que estavam presentes. Então, eu acho que o que vai ganhar mais é essa relação com as casas legislativas que ele tem e também o já prestígio que ele goza dentro da política. Ele não está comprando prestígio, ele já tem, é um cara respeitado. Acho que é aí que a gente ganha. No discurso dele, ele falou muito de diálogo. Você é o perfil do Temer?
Um cara que aguentou ser vice da Dilma 1 ano e meio, quieto, né? Tem que dialogar muito. Desculpa, isso sem falar que ele tem uma primeira-dama muito mais apresentável. A Fabiana não deve estar assistindo, mais né? apresentável. Eu acho que não. Tomara que não. Eu prefiro não falar da primeira-dama, né? Sim. Mas eu acredito que o Temer, ele vai fazer o Brasil andar. O importante é o seguinte, melhor do que a Dilma vai ficar, porque o Brasil vai andar. A gente estava travado, relativamente, estava totalmente travado. E sobre a colocação do Rogério, o PSD ele cresceu. Ele agora está com o Henrique Meirelles, né, que é no Ministério Estratégico, que inclui a Fazenda e a Previdência. Um quadro de grande credibilidade também. Então, o PSD hoje, ele é um partido maior do que ele estava. O ministro Kassab, com essa visão, acho que até que deu um passo atrás no sentido de... O Ministério da Cidade é um Ministério Estratégico, mas o ministro da Cidade é o Bruno Araújo, que é do PSDB, que tem ligação com muitos prefeitos da região são do PSDB, e tem o governador é do PSDB. Então, acredito que a região não vai ter grande dificuldade. O Bruno Araújo é de Pernambuco. Foi o cara que deu o impeachment para nós, foi o sim que todo mundo vibrou, não sei se, né? Que todo mundo teve aquela festa toda. Claro. Então, não vamos ter grandes prejuízos, não. E o PSD, aí que o Rogério está dentro dos quadros e representa, também acho que saiu maior nesse novo governo. Você acha que o Temer está, nesse momento, mais preocupado com a governabilidade do que com criar algumas medidas, ou é tudo ao seu tempo? Ele vai ter que fazer os dois ao mesmo tempo. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo de escolher. O mercado vai dar 30 dias para ele dar uma resposta para saber a cara que o governo vai ter. A votação do Senado foi decisiva para isso. O fato dele ter 55 votos e precisar de 54 para afastar em definitiva a Dilma, dá uma tranquilidade para ele e uma credibilidade até para o mercado responder e o legislativo responder e dar as leis e todas as medidas que ele precisa. Sim. As medidas não vão ser medidas populares, com certeza ele não vai fazer coisas que vão agradar, mas a longo prazo e a médio a longo prazo é a única maneira da gente sair da crise que a gente está. Sim. Rogério, existe alguma possibilidade de um retrocesso? A Dilma ainda pode entrar com algum recurso ou não? Agora não existe mais nenhuma possibilidade de voltar. O trâmite do processo de afastamento, de impeachment da Dilma, ele continua com o seu rito normal. Tá. Ela vai ter oportunidade de defesa, tudo, mas eu acho... Você acha difícil? Muito difícil que isso aconteça. Eu acho até que o país... não seria nem salutar, assim, porque a gente está vivendo uma situação social complicada, né? Existe ainda um pouco de radicalismo de ambas as partes, então eu acho que não é saudável e eu sinto que não existe uma situação que seja favorável para o retorno dela, né? Não tem ambiente. Né? Sim, claro. Diego, você tem um histórico dentro do PSDB, foi presidente do Diretório de São Vicente, o partido chegou a dizer que não faria parte diretamente do governo Temer até, mas acabou assumindo 3 ministérios. Levando em conta o histórico do partido, você acha que essa decisão de integrar o governo traz algum ônus? Eu acredito que seria muita irresponsabilidade do PSDB, após apoiar o impeachment, que ele embarcou um pouco tarde, né, no impeachment, até porque por questões estratégicas, políticas e também de ideologia. Ele embarcou um pouco tarde, mas a hora que ele embarcou ele tem responsabilidades, então a população cobraria mais essa ausência dele no poder. E foi até uma colocação do presidente Fernando Henrique. A gente tem tem que dar nossa cota de contribuição, uma vez que a gente fez a parte do afastamento da presidente Dilma. Eu acredito que seja muito importante o ministro Serra, que é um quadro importante, o próprio ministro Bruno Araújo, que é outro quadro importante. Eu acredito que o PSDB tenha muito a contribuir e dá também... mais uma resposta para o mercado, porque se você tem a maioria na Câmara, se você consegue, o DEM está atendido também, o PRB está atendido, o PR está atendido, o PP está atendido,
Não tem como a gente falar assim, pô, mas tem que mudar a política, fazer essa política de nomear ministro por questão partidária. Infelizmente, a gente vai ter que reinventar a política se não quiser fazer isso, porque enquanto existir partidos e bancadas nessa proporcionalidade, a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, atender. Não tem como fazer diferente. Hoje, infelizmente, não tem como você pôr só notáveis no ministério, infelizmente. Claro. Em São Vicente, o diretório que você presidiu hoje tem instaurado uma comissão provisória. O que aconteceu lá? Lá a gente pode falar que teve golpe, né? Que não ia ter... Lá a gente pode falar que teve golpe. Tá. Teve uma eleição que cumpriu todos os ritos normais, com 2 chapas que disputaram. E daí o PSDB estadual tem um alinhamento com o vice-governador e por opção da direção do PSDB estadual e atendendo até uma interlocução do deputado Bruno Covas, eles acabaram que invalidaram a eleição por motivo XYZ, essa questão está sob júdice, invalidaram a eleição e nomearam uma comissão provisória que acho que já até mudou de presidente, está meio confuso o cenário lá, meio temerário até para os pré-candidatos a vereadores, porque como está sob júdice não dá para saber o que vai acontecer exatamente. E, bom, em resumo, foi uma decisão de cima para baixo que não respeitou, que São Vicente é se eu não me engano, é o primeiro diretório constituído no Brasil. Tem 5.000 filiados e se você fala com os filiados hoje, eles não estão satisfeitos com o cenário, porque a direção veio num sentido muito claro de crescimento do PSDB na cidade. O Júnior Bozella, que foi candidato, teve 50.000 votos e veio um crescimento, veio uma ocupação muito grande por parte deles de estruturação de partido, de interlocução com o governador, mas infelizmente a política tem coisas que quem nos assiste não vai entender muito bem, mas nós que sabemos os motivos lá da frente, a gente sabe por que aconteceu, que é muito mais fácil você tirar o cara do jogo do que jogar contra ele, né? Sim. Então foi isso que aconteceu. Mas a opção de vocês não era de lançar uma candidatura própria? Então, surpreendentemente, como a liderança, o Júnior teve 50.000 votos e 23.000 votos em São Vicente. Sim. Ele seria o cara mais votado hoje com mandato na cidade, né? Porque o Caio tá como deputado estadual, não vai sair. O prefeito Billy provavelmente não vai disputar, então ele seria um nome aí que teria essa chance. E surpreendentemente, o PSDB, os filiados queriam essa disputa, mas teve essa mudança, ele estaria habilitado à disputa, mas com esse movimento da comissão provisória, automaticamente ele ficou inseguro, porque provavelmente ele não teria legenda. Então ele optou por até se filiar ao PSD, que é o partido do Rogério, e para ter chance de disputar a eleição. Mas o mais curioso disso, que é legal quem está assistindo a gente entender, é que numa estratégia política, os atores que fizeram isso com o Júnior, se eles tivessem deixado para agora fazer isso, o Júnior não era candidato. Então eles erraram, foram meio burros, entendeu? O momento foi ruim que eles escolheram para puxar o tapete do Júnior. Era ideal deixar para agora. Agora ele pode ser candidato, eles vão ter que disputar do mesmo jeito. Sim. Obrigada. E agora vamos ao nosso giro de notícias. Uma reviravolta judicial adiou por 15 dias a eleição da nova diretoria executiva da Usiminas, marcada para ontem. A ideia da divisão das 2 usinas da empresa, entre a italiana Ternium e a japonesa Nippon Steel, vai ter que esperar. O adiamento se deve a 2 decisões judiciais contra a participação da Companhia Siderúrgica Nacional no Conselho de Administração da Usiminas, solicitada pela Nippon e pela Ternium. A greve dos coletores de lixo voltou a transformar São Vicente em um grande lixão a céu aberto. Montanhas de lixo estão ocupando diversas vias do município, incluindo a orla da praia e outros cartões postais da cidade. Os trabalhadores decidiram manter a greve até que a cesta básica do mês de abril seja paga. Também estão em atraso os pagamentos de vale-transporte dos ônibus da empresa Piracicabana e os direitos de quem saiu de férias neste mês. O Bom Dia Baixada vai para o intervalo, a gente volta já.
empurros foi ótimo. Foi elegante, né? Foi super. Ah, não tem problema, tá bom. Tá bom. Foram completamente... Como esse TP é longe, né? Jesus do céu, para Tá ler. chegando? Não, ela está muito distante e a letra, se você aumenta, ela corta a palavra. Então, por exemplo, sei lá, igreja, ela pega o A e joga para outra linha. Eu não sei se é uma palavra masculina, feminina, e aí vai derrubar a apresentadora. Fala. Hã? O que é? Ah, toque. Último bloco, né? Não, tem mais 2. Caralho, São 4. Que tortura. Você acha o quê? Acho que é Hora fácil. de programa. Que loufarilha. És um grande... Por que o Júnior não veio hoje? A pergunta para a assessora dele. Eu nem perguntei, não sei. Não sei. Ô, Ximene. Ximene, por que o Júnior não veio? Surgiu alguma agenda e tu não sabes. O Rogério está perguntando aqui o que foi por que ele não veio. Ele está me traindo ou não? Ele disse que não ia conseguir vir. Foi só isso. Deve estar com outro. Deve estar com outro. Vou voltar com o Rogério aqui. Esse ar mais descontraído pode... Estamos de volta com Bom Dia Baixada, hoje trazendo Rogério Conde e Diego Martins para discutir os últimos acontecimentos políticos do nosso país e os impactos aqui na região. São Vicente passou praticamente todo o governo Billy tendo sérios problemas com a coleta de lixo, em grande parte causada pelas greves por falta de pagamento dos funcionários. Você entende que faltou gestão por parte do prefeito, Rogério? Eu tenho certeza disso. Para mim, não tenho dúvidas. Além do problema do lixo, que a gente já está comentando, eu queria só no bloco anterior, você falou sobre a Uzi Minas. Sim. O fato, eu acho que a Baixada Santista inteira aguarda com muita expectativa essa decisão. Eu acho que a Uzi Minas surgiu essa oportunidade da Uzi Minas voltar a funcionar através da cessão das ações, dos seus acionistas. A controladora italiana tem vontade de voltar a operar a Uzi Minas. Isso é uma notícia que pode passar despercebido para alguns, mas ela é fundamental para a economia da nossa região e para os postos de trabalho que ela pode gerar. Então, a gente espera sinceramente que isso aconteça o mais breve possível, vai ser muito importante. Com relação ao lixo e à situação de São Vicente, eu não tenho dúvida que é falta de gestão, não só no lixo, como em outros serviços que são prestados à população. A gente percebe que faltou um pouco de habilidade por parte do prefeito Billy. Esses serviços são essenciais, eles não podem parar, e mesmo que em algum momento pare, precisa ser contornado e resolvido para que não volte a parar. A gente percebe, a gente tem acompanhado o problema da coleta de lixo, por exemplo, que é um absurdo, porque você deixando o lixo acumulado pelas ruas é uma questão de saúde pública que vai impactar depois na área da saúde. Porque você com isso, você traz os animais, os roedores, você com isso aumenta o número até de casos de leptospirose, você entope galerias, você tem toda uma cadeia de consequências que prejudicam ainda mais a população. Então a gente pode alegar falta de dinheiro, várias outras, a gente sabe da situação que é complicada, mas eu acho que aí é que o bom gestor, o gestor competente se destaca perante os outros. E, infelizmente, para nós e para toda a população de São Vicente, isso não vem acontecendo. Claro. Diego, você conhece bem São Vicente, o que você acha que a população pode esperar dos últimos meses do prefeito Billy?
Eu acho que ela tem que torcer para o tempo passar rápido, porque eu acho que não pode ser ele quando ele tinha expectativa de ser candidato, ele era ruim, imagina agora que ele não quer ser candidato, entendeu? Então, sorte, a gente tem que desejar aí um pouco os vereadores que são atuantes, né, eles têm que mais e mais pressionar o prefeito, usar as ferramentas que eles têm, porque são limitadas, né, eles não têm a caneta. Eu acho que deveria ter um gesto o máximo possível de pressão para haver uma redução de despesas, há como reduzir despesas. A gente sabe que tem contratos de fornecedores que são prestigiados e os salários não são pagos em dias. Eu acho que o principal era, de repente, montar um governo de transição sem haver uma transição, mas que existisse já um direcionamento onde todos os pré-candidatos a prefeito já colocassem diretrizes para o prefeito seguir até a legislação que precisasse ser aprovada para o novo prefeito conseguir governar com mais tranquilidade, né? Pelo menos é o básico, né? Que eu acho que São Vicente pelo menos você cuidar do lixo e pagar o salário em dia. Eu acho que você fazer isso em São Vicente já é um ganho hoje em dia. É triste falar isso, mas é um ganho, né? Sim, era justamente o que eu ia te perguntar. Então, esse tem que ser o próximo perfil aí do próximo prefeito. O perfil principal é reduzir despesas desnecessárias, revisão, vai ter que rever contrato com fornecedores. Tem muito, isso aí é um problema de todas as cidades, mas eu acho que em São Vicente, Santos também tem um problema desse, que é o excesso de imóveis locados, né? Então, lá tem muito imóvel locado, com locação superavitária, a devolução desses imóveis. A diminuição, isso também é um problema se você olhar, as cidades têm um problema em todas as cidades, a diminuição dos cargos de comissionados. Você precisa, infelizmente, é uma medida política que você corta na própria carne, porque você acaba atendendo, né, um vereador ou uma liderança, com esse cargo, mas você precisa reduzir. Eu acho que o principal é reduzir despesas, prestigiar quem é que trabalha por você, que é o funcionalismo público, que é um ponto, para mim, crucial no sucesso de uma administração pública, porque é ele que tem um contato com o contribuinte, é ele que dá a cara para a administração. Eu vejo isso que é uma questão fundamental, a relação e o prestígio com o funcionalismo público. O que São Vicente quer do próximo prefeito? Eu acho que, primeira coisa, estancar. Está sangrando, vamos estancar. Vamos aplicar a questão de zeladoria, cuidar da cidade, o mínimo. Diego, né? eu acho, assim, não querendo te interromper, mas aproveitando o gancho, porque eu acho importante, uma situação em que o brasileiro não tem muita familiaridade, mas eu acho que São Vicente principalmente precisa, a questão do planejamento. Isso. Eu acho que precisa haver um planejamento daqueles que pretendem, almejam ocupar o cargo mais importante de São Vicente, um planejamento do que fazer, como fazer e em que tempo fazer. Por exemplo, nós temos obras importantes, porque eu acho assim, o prefeito ele tem que ter como principal objetivo o bem da comunidade, né? Você dá condição para que a cidade, para aqueles que moram na cidade se sintam bem. Por exemplo, nós temos hoje, e eu sempre falo nisso, a questão do canal do Catiapuã. É uma situação que se arrasta há anos, há mais de uma década. O problema que já deveria ter sido, nós estamos em 2016, hoje existe tecnologia, existem condições todas favoráveis para você resolver um problema que atinge uma parcela significativa de São Vicente. E até hoje nada foi feito. Então eu espero sinceramente que o próximo prefeito ele faça um planejamento e tire do papel obras importantes de infraestrutura na cidade que vão melhorar 100% a qualidade de vida da população. Eu falo só do canal do Catiapuã, porque eu já tive a oportunidade de passar por lá por mais de uma vez, e a gente percebe como é importante que algo seja feito para que aquelas pessoas não fiquem com a água entrando nas suas casas, que não trazendo doenças junto, as crianças brincando com aquele canal aberto, aquela sujeira. Então, isso precisa ser resolvido. Então, as questões de mobilidade urbana, tudo isso, mas de forma planejada.
E eu, sinceramente, eu espero que aqueles que estejam almejando ocupar esse cargo que façam um planejamento de acordo, porque a cidade merece. Linkando com o que o Rogério acabou de falar, entre os nomes que se apresentam como pré-candidatos, quais você acredita terem mais chances aí? O Rogério também pode comentar. Eu acho que, com todo respeito a todos os pré-candidatos, até política, muitas vezes as pessoas também não entendem, é bom a gente explicar. Uma pré-candidatura não é feita só de nomes, você tem a estruturação de torres com vereadores, e você precisa desses vereadores, você precisa de partidos. Então, na disputa, tem o pastor Davi Morgado, tem o Paulinho Alfaiate, tem o Luciano Batista, mas pela estruturação de candidatura, acredito que vai ficar entre o Júnior Bozella e o Pedro Gouveia. Porque são os dois que têm, acho que o Júnior tem 7 partidos, se não me engano, para 8, e o Pedro acho que tem 11 ou 12. Então, a disputa deve ir nesse sentido. Sim. Eu acho que o mais importante dessa eleição de São Vicente é o comprometimento dos pré-candidatos em acabar com a velha política que exercida na tribal. Ela começou com a dinastia França e continuou e seguiu. Você concorda com ele, Rogério? Não, eu concordo. Eu acho que São Vicente apresenta bons quadros, né? Eu acho que são políticos interessados que querem realmente resolver. Acredito que hoje todos eles que atuam em São Vicente, eles podem não saber exatamente o que devem fazer, mas o que não deve ser feito, acho que todos eles já têm isso em mente. Então, eu concordo, dentre todos esses, eu acredito também que acabe ficando entre o vereador Júnior Bozella e o Pedro Gouveia. Outros quadros devem acompanhar. No final, a gente percebe que muitos são pré-candidatos por uma questão política, mas assim que eles perceberem que a situação não é favorável, eles acabam apoiando outros candidatos, e a gente acredita que, principalmente o vereador Júnior Bozella, provavelmente vai ter êxito, até pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos últimos tempos. Tá ótimo, obrigada. Vamos agora a outras notícias do dia. A cidade de Guarujá, Praia Grande e Itanhaém vão receber juntas mais de 23 milhões de reais do governo do estado para investir em obras de infraestrutura turística. Com a verba do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, devem ser implantadas sinalizações turísticas e de infraestrutura para o turismo, reforma e remodelação de parques, praças, estruturação de vias de interesse turístico, construção de bosque municipal e de centro de eventos. A Prefeitura de Cubatão decretou estado de calamidade pública na saúde. O decreto assinado na última quarta-feira aponta dificuldades para sustentar os equipamentos da pasta. Segundo a Prefeitura de Cubatão, o resultado foi um aumento de 20% nos repasses mensais para atendimentos de alta e média complexidade. Nós vamos para o intervalo. Não, fique por aí. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada, e eu volto esse bloco perguntando para o Diego. Diego, Cubatão decretou estado de calamidade na saúde pública, alegando dificuldades para manter os equipamentos. Você entende que essa é uma problemática que atinge também as outras cidades? Então, eu entendo sim, e vejo que o problema da saúde na Baixada Santista ela tinha que ser visto de uma maneira... de um problema metropolitano, e encarado e solucionado dessa maneira. Teve uma sinalização, acho que há 1 ano e meio atrás, da vinda do hospital de regional, uma interlocução forte até do vereador e na época candidato a deputado estadual Júnior Bozella. Eles conseguiram fazer até um gesto, o recurso federal ficou garantido, mas acabou que o recurso estadual não teve, a prefeitura destinaria a área, mas o problema era assim, ao realizar a obra você não teria dinheiro para pagar o funcionário, os equipamentos, e acabou travando. Eu acho que a solução principal, e eu vejo o Santos com uma grande responsabilidade nesse sentido, pela interlocução que ela tem com o governador, é bater nessa tecla do hospital regional, porque Santos acaba
respondendo e atendendo todas as cidades da região e acaba sendo prejudicada por isso. Então, não adianta a gente encontrar, por exemplo, na cidade de Santos, uma solução. Aí vem o cara de Cubatão, de São Vicente, do Guarujá, que tem o Santo Amaro, São Vicente tem o CREI, São José. Então, não adianta a interlocução e a construção da solução da saúde na Baixada Santista, ela tem que ser integrada entre todos os municípios. Não adianta uma solução por uma cidade só. Entendi. Rogério, a falta de leitos na Baixada é grande, isso a gente sabe. Na sua opinião, qual o caminho para minimizar esse problema? Eu acho que o Diego entrou no ponto fundamental. A saúde é uma questão que precisa ser pensada de forma metropolitana. Hoje, nossas cidades não têm divisão. Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, são cidades contínuas praticamente. Você vai de uma cidade para outra. Cubatão, a gente está pontuando Cubatão. Cubatão recebe todo o Jardim São Manuel, os moradores se tratam em Cubatão, outras regiões de Santos, São Vicente, acabam... Para você ter uma ideia, eu sei porque eu tenho muita relação com o Cubatão, inclusive relação profissional, de amizade. Eu sei, por exemplo, de famílias, porque você sabe que Cubatão, o Diego sabe bem disso, conhece bastante a região. Cubatão tem uma forte presença da imigração do pessoal do Nordeste, né? Por força até do polo industrial, da formação do polo industrial, tudo. Eu tenho amigos... que são oriundos do Nordeste e tudo, que têm familiares que vêm para Cubatão, se hospedam e ficam fazendo tratamento, porque é mais fácil. Cubatão tem um hospital infantil com 50 pediatras, não sei se vocês sabiam disso, com 50 pediatras. E hoje é muito difícil, porque inclusive a pediatria é uma modalidade da medicina que hoje você quase não... Os profissionais, você tem poucos profissionais, poucos pediatras, poucos médicos se especializando em pediatria, tudo. Cubatão tem um hospital, um anexo do hospital ali na Martins Fontes com 50 pediatras. Então, e vem famílias de outras cidades aqui da Baixada para se tratarem em Cubatão também. Então, esse problema precisa ser metropolitano. Nós precisamos pensar, precisa ser uma conta única para todos. A gente precisa dividir melhor os leitos. Um hospital, a ideia do hospital metropolitano, um hospital regional, aqui seria importantíssimo, mas a gente sabe, é o caso hoje do próprio Hospital dos Estivadores. Eu acho que o prefeito Paulo Alexandre está muito correto de postergar a inauguração, efetivamente começar a operar assim que ficar pronto o Hospital dos Estivadores, enquanto ele não souber exatamente de que forma vai ser esse custeio. Porque você construir um equipamento de saúde é fácil, não é difícil. O difícil é você manter operando, né? Você manter ele atendendo de forma correta. Então, a gente precisa pensar isso de forma metropolitana. E para isso, precisa também da convergência dos prefeitos da cidade. A gente não pode ter vaidade nem questões partidárias, principalmente quando envolve a saúde. Né? Diego, como você vê na área da saúde a atuação dos deputados estaduais e federais aqui da região, nesse sentido? Vamos dividir, né? Os deputados estaduais. A gente é só amigo do Paulo Corrêa, a gente acompanha a atuação do deputado Caio França. Eu acho que teve na questão do hospital regional, especialmente o Caio foi muito feliz, que tinha essa expectativa de ser em São Vicente. Ao invés dele trabalhar a favor, ele meio que fez um trabalho contra e leva para Itanhaém, que leva para outro lugar, e São Vicente ficou sem, a região ficou sem, e a gente está igual há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e estaremos iguais daqui a 4 anos, porque é uma obra que demoraria muito tempo para ser estabelecida. Então, nós estamos na mesma, nada mudou. Santos está construindo o Hospital de Estivadores, vai ter esse problema de gestão, a obra já teve alguns aditivos aí, mas o que importa mesmo é que entregando a obra, a gente não vê como suportar os recursos sem uma ajuda do Estado, sem uma ajuda da União. Os deputados federais, tanto o deputado Beto Mansur quanto o deputado Papa, a atuação que eles fizeram foi na questão de trazer emendas para os hospitais já existentes. Teve um aceno forte, uma ajuda forte
para a Santa Casa, que até permitiu o estabelecimento dela e que a Santa Casa permanecesse aberta e andasse, né? Então, hoje a atuação dos deputados, ela se dá nessa questão de emendas para hospitais já existentes. A gente não consegue fazer uma melhoria, até porque depende muito mais do executivo essa melhoria. Os deputados, eles acabam ficando um pouco de mãos atadas. Eles fazem interlocução, mas vai depender de uma conversa. A saúde é um setor bem complicado, porque invariavelmente, você vai depender de uma congruência de valores entre União, Estado e município para que ela funcione bem. E a verba precisa vir da União e a gestão tem que ser municipal e o Estado tem que ajudar. Então, é difícil a conjugação de valores. Sim, sim. O Rogério fez uma avaliação, né, da saúde na região e você concorda com ele? Você acha que realmente a coisa precisa ter uma interlocução? Não precisa. Ninguém trabalhar sozinho. Não, precisa. A solução tem que ser metropolitana. Não tem como você imaginar solucionar o problema de uma saúde de uma cidade, porque não tem divisas, como o Rogério falou, não tem divisas. O Rogério é empresário, ele fala assim, ele atua em Cubatão, atua no Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, o cara de Itanhaém vem para cá, o cara daqui vai para Cubatão, então não tem muita essa questão de problema da cidade, é um problema regional. E até porque o próprio SUS, o repasse do SUS, ele é aquém da necessidade. Então, se os municípios, se os gestores da área de saúde e tudo não tiverem essa comunicação, você tem sempre um rombo muito grande, né? A conta nunca fecha. Então, se nós tivéssemos o repasse de SUS à altura do que realmente é utilizado, acho que amenizaria bastante a situação. Mas como não é o que acontece, acho que precisa ter, sim, esse trabalho em conjunto para que a população tenha um atendimento. No final das contas, eu acho que o telespectador ele tem convicção disso. No final das contas, o que o gestor público precisa é fazer com que a população seja atendida. O foco do trabalho todo do político é esse, é melhorar a sociedade, é melhorar a condição de vida de todo mundo. E a gente, às vezes, por ser humano, a gente às vezes perde. Por exemplo, no caso, o Diego estava falando do caso do hospital regional, foi isso. Acho que de alguma forma talvez tenha havido um pouco de vaidade entre os... É difícil falar isso, né, no ar, assim, falar de vaidade, claro, mas é inerente ao ser humano e às vezes isso acarreta consequências depois para o todo. Né? A gente, por causa de 1, 2 ou 3, às vezes em detrimento, uma decisão mal posicionada acaba influenciando toda uma sociedade. E né? a maioria perde. Eu peço as considerações finais, que a gente já está encerrando o programa de hoje. Agradecer o convite de novo, o Diego, prazer dividir o programa, você, Vanessa, toda a equipe do Sistema Santa Cecília de Comunicação, desejar um bom final de semana, é bom fazer o programa de sexta-feira, que é mais descontraído, né? Desejar um bom final de semana, que aproveitem todos com os seus familiares e fiquem com Deus. Diego, por favor. Eu quero, como diretor de marketing da Briosa, né? Vamos convidar vocês. Hoje tem jogo, tem transmissão. Hoje tem jogo, tem transmissão da Santa Cecília TV também, mas se vocês puderem ir ao estádio, nós agradecemos. É às 8 horas da noite, Eurico Mursa, Portuguesa contra São Bernardo, time do Lula. Então a gente tem que derrotar. Ontem a gente derrotou a Dilma e hoje a gente vai derrotar o Lula. Preço do convite... R$10, é isso? R$10. Hoje a Portuguesa Santista está fazendo uma promoção. O convite é R$10 para todos. Só chegar lá e falar que conhece o Rogério Conde. Isso. Nossa. Aí eu estou perdido. Tá bom. Muito obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez. Agora vamos acompanhar mais algumas notícias do dia. Para você que mora ou circula nas imediações do bairro do Marapé, em Santos, atenção, na próxima segunda e terça-feira, a rua Gaspar Ricardo será interditada das 7 às 17 horas entre a Avenida Pinheiro Machado e a rua Saturnino de Brito, por conta
dos serviços de construção da rede de drenagem. A rota alternativa será a Avenida Francisco Glicério. Já na Zona Noroeste, a Rua Haroldo de Camargo sofrerá interdição, também na segunda e na terça-feira, das 7 às 16 horas, entre as ruas Jornalista Paulo Matos e Flor Horácio Cirilo. E hoje a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia. As temperaturas ficam entre 18 e 22 graus. O tempo permanece assim até domingo, quando as chuvas devem ir embora e as temperaturas sobem um pouco, chegando a atingir a máxima de 27 graus e mínima de 20. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom fim de semana e até segunda.